assim que a gente chegou, a gente foi buscar um laboratório específico que a gente ia precisar, que é um laboratório ou úmido ou misto, já que a gente ia manusear água, né? Então a gente encontrou o laboratório que estava disponível pra gente, montamos os equipamentos, né? Os equipamentos de filtração, todos os equipamentos que a gente utilizar na coleta, tanto da água como das esponjas. Ensaiou como ia ser, né, o processo de filtração, separou tudo que a gente ia ser utilizado para a próxima coleta, né, porque a gente tem amostras que tem que ser conservada a 4 graus, né, numa geladeira, ou então precisa ser conservada numa temperatura muito mais baixa, menos 80 graus, então nós temos lá ultra freezers, né, são freezers de baixíssimas temperaturas. O navio ele trabalhava 24 horas por dia, então assim, algumas pessoas trabalhavam em turnos, outras trabalhavam no horário que dava, que era o meu caso, então assim, diversas vezes eu tinha que virar à noite coletando e às vezes quando eu ia dormir aparecia um outro ponto para coletar, então eu tinha que voltar e coletar, não tinha como sentir sono. Quando dava para dormir, às vezes a gente dormia na mesa do laboratório mesmo. Os primeiros dias foram mais difíceis porque a gente teve que começar a organizar esse tempo de coleta, a dinâmica de coleta, o tempo que eu levaria para filtrar essas amostras, se eu conseguiria filtrar a tempo de chegar no próximo ponto de coleta. Então, esses primeiros dias foram os mais agitados, digamos assim, né? Depois que a gente conseguiu organizar isso, que a gente conseguiu estabelecer uma rotina de coleta, uma rotina de filtração, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas. Coletar 80 litros d'água é muito difícil. E no meu caso, eu coletei água de mais de 1.000 metros. Obviamente, ninguém foi lá buscar, eu não coletei uma garrafa. A gente tem um equipamento, que é um equipamento chamado Rosette, que é um equipamento que tem diversas garrafas. Ele é preso por um cabo no navio e ele desce até a profundidade que a gente quer. Então tinha diversos pesquisadores lá que queriam coletar água de diversas profundidades diferentes. O outro papel seria de fazer uma coisa que eu gosto bastante também, que o projeto ele inclui a coleta desses organismos todos, né, das esponjas e os outros organismos, inclui o mergulho. A gente sabe que a Antártica é um lugar super importante, um lugar super protegido, então o mergulho ele proporciona uma metodologia menos destrutiva, ou seja, a gente vai buscar o alvo da nossa pesquisa, né, que nesse caso são as esponjas e os micro-organismos aí dentro das esponjas. O nosso projeto ele teve algumas frentes, né? A gente teve a frente da esponja, que era o nosso foco principal. Então, para a coleta da esponja em si, a gente tem que pensar uma faca que vai ter que cortar ela do substrato, um saco específico para armazenar ela junto com a água. Vai ter que pensar onde ela vai ser armazenada lá no laboratório do navio. A ideia era descer a câmera, a partir do momento que a gente registra o organismo, sobe a câmera no bote mesmo, a gente vê a filmagem, registrou o organismo, a gente fala com o mergulhador da marinha, ele desce e coleta pra gente esse organismo que era alvo da nossa pesquisa. Então, no campo, com a câmera, a gente tem uma possibilidade de objetivar mais esse mergulho, alcançando o alvo que a gente quer, que é o organismo. E além disso, a gente utilizava esses vídeos também para fazer as contagens, né, as amostras quantitativas de organismos nos lugares onde a gente vai. Então, não só a coleta, mas os vídeos são bem importantes para a gente desvendar a biodiversidade daquele lugar, né? A variedade de organismos que a gente encontra ali o que é também um dos objetivos do projeto. Quando a gente chegava no navio, a gente tinha que processar essas amostras o mais rápido possível. Então tinha que fazer os 2 tipos de filtração e tinha que também processar as amostras de esponja. Então a gente cortava pedacinhos das esponjas para fazer o cultivo, para fazer extração de DNA. Também uma parte para fazer a taxonomia das esponjas, né, posteriormente. O restante a gente guardava no menos 80 para fazer outros tipos de análises posteriormente. Por mais que a gente tenha vírus em abundância na água, conseguir coletar esses vírus é muito difícil. Então a gente precisa coletar uma grande quantidade de água, concentrar ela em um pequeno volume para concentrar todos os vírus de 80 litros em 300 ml. Então eu ficava fazendo uma filtração, a gente usava um filtro que é chamado de TFF. Nesse filtro ele demorava aproximadamente 5 horas para conseguir filtrar todos esses 80 litros de água e concentrar essa água.
No final sobravam 300 ml de água, que a gente guardava em falcons de 50 ml. E esse falcon ele precisava ficar armazenado a 4 graus. A gente conseguiu coletar 3 espécies de esponjas. Ter essa experiência, passar por isso, foi algo que transformou a minha visão de biologia